Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, ainda celebrando a oitava do Natal, ontem nós tivemos a alegria de celebrar a festa de Santo Estevão, protomártir, primeiro mártir da Igreja, aquele que, em primeiro lugar, derramou o seu sangue para dar testemunho da sua fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos também uma grande alegria de celebrar a festa de São João Evangelista. Aquele que escreveu o Evangelho, o último Evangelho, o quarto Evangelho, rico em detalhes, não é? Aquele que é mais claro quanto à natureza de Cristo. Cristo sendo Deus e, ao mesmo tempo, homem. Já no primeiro capítulo do seu Evangelho, no prólogo de São João, nós já ouvimos dizer, né, aquele texto belíssimo em que diz, né, que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem vai nos trazer essa boa notícia, tornar claro para nós de que esse homem que viveu conosco, que falou conosco, que nos ensinou, que fez a vontade do Pai, que esse homem, este Jesus Cristo, ele também era Deus. Mas a gente pode perguntar de onde é que vem essa clareza que tinha São João Evangelista, essa profundidade que ele tinha, de onde vinha essa profundidade que ele tinha ao abordar o tema de Cristo. Porque não é de onde vem essa sensibilidade que ele tem, esse conhecimento aguçado? Porque ele mesmo que diz, num dos discursos de Cristo, aquele longo discurso que ele faz bem no meio do Evangelho, que ele vai dizer que ele veio do Pai, que ele dá testemunho daquilo que ele viu, porque ele estava junto do Pai, foi enviado de junto do Pai para cá. E é o mesmo João que vai dizer, que ele que diz isso, quem viu dá testemunho. O testemunho, né? A riqueza da teologia de João está no testemunho. Cristo ele dá testemunho daquilo que ele viu do Pai, João dá testemunho daquilo que ele viu e ouviu do próprio Cristo, porque ele esteve lá. João ele tem essa sensibilidade, essa profundidade, porque além de ver com esses olhos aqui carnais, João tinha um afeto por Cristo muito grande. A pureza que João tinha, João era puro, a pureza que João tinha permitiu com que ele debruçasse no ombro de Jesus. É o único apóstolo que faz isso. Na última ceia, ele reclina o seu ombro e encosta o seu ouvido no coração do Cristo. É o único que ouviu o coração do Mestre bater, foi São João. Com toda a certeza, podemos dizer, não sei o que digo, os padres da patrística dizem isso, João, ele é o que é, ele disse o que disse, ele alcançou as profundezas do mistério de Cristo, porque foi o único que ouviu o coração do Cristo bater. Ele não reclinou somente fisicamente a sua cabeça sobre o peito de Cristo, mas ele mergulhou no mistério daquele homem que era o seu mestre, que era o seu Senhor. Por isso João se torna o grande teólogo. Se vocês pegarem qualquer texto da patrística dos primeiros séculos, século I, século II, III, vocês vão ver que os padres da igreja, vez ou outra, eles usam o termo o teólogo.
Do mesmo jeito que eles usam o termo o apóstolo. Quando diz o apóstolo, se refere a Paulo. E a quem eles se referem quando eles dizem o teólogo? O teólogo. O teólogo é no singular, não é? Ou seja, existe alguém que é teólogo, igual a ele não existe nenhum outro. A quem eles se referem? A São João. O teólogo, na boca dos padres da igreja, daqueles primeiros que perscrutaram aquilo que foi trazido, não é? Que foi transmitido a nós pelos apóstolos, eles chamam ele de o teólogo, porque João, muito mais do que estudar, muito mais do que ser um acadêmico, João ele era um místico que mergulhou, que aprofundou, que reclinou a sua cabeça no peito de Cristo. Para dizer que a verdadeira teologia, se a gente quer falar de Deus, se a gente quer conhecer a Deus, a gente precisa, em primeiro lugar, estar com aquele que viveu, esteve junto de Deus e de Deus é o testemunho, Cristo. Se nós quisermos ser teólogos e não fazer esse esforço de sentar ao lado do Cristo, de reclinar a cabeça no peito dele, a gente nunca vai ser teólogo. Nunca. A teologia ela parte de uma vida de oração autêntica. Se uma pessoa começa já pela teologia e não passa pela oração, ela nunca vai ser teóloga. Ela pode ler, repetir, pode até tirar umas ideias loucas da cabeça, mas teóloga de fato não vai ser nunca. O teólogo é aquele que, em primeiro lugar, encontrou com Cristo, viveu com Cristo, viu a Cristo, apaixonou-se por Cristo. E porque ele apaixonou por Cristo, ele vai querer namorá-lo. É essa a expressão mesmo. Ele vai querer ficar perto dele, rodeá-lo, analisar. Namorar é isso, é demorar com os olhares na pessoa. Isso é o estudo de Cristo. Quem faz teologia séria, depois de ter se apaixonado por ele, namora com ele. E vai analisando, vai perscrutando, vai investigando sobre a sua pessoa e vai descobrindo verdades, vai sendo iluminado pela pessoa chamada Cristo. E assim ela vai crescendo. A teologia ela serve para nos edificar. O conhecimento que nós temos de Cristo, que nós precisamos buscar ter de Cristo, é para isso. Para nos alimentar, para nos edificar, para aumentar o nosso fervor, a nossa devoção por Ele, para nos aproximar dEle. Para que assim, quando qualquer notícia que nos for dada a respeito dEle, como João recebeu, não é? Dizendo que Cristo não estava lá, João vai correndo. Ele vai correndo e corre até mais rápido que Pedro. Tudo bem, né? Vamos dar um desconto aqui, porque João era mais novo que Pedro. Então vamos dar esse desconto para João. Mas João ele chega mais rápido do que São Pedro. Ele não vai entrar no túmulo. Mas parece que a razão pela qual os dois corriam eram diferentes. João corre com esperança. Pedro talvez não. Pedro talvez ele está correndo com um pouco de medo. O que fizeram? Porque Pedro é um pouco ignorante. O que fizeram agora com Cristo aqui? Correndo já com sangue nos olhos. Porque vai dizer que quando São João entra, depois de Pedro, e vê o pano enrolado no chão, vai dizer, ele viu e acreditou. Ali João já sabia que Cristo tinha ressuscitado. Pedro não. Porque a notícia que foi dada a eles foi, levaram o corpo do mestre, roubaram. Mas quando João chega e vê as faixas dobradas no chão, ele vai e acreditou. Por que ele é o único que acredita? Por essa sensibilidade que ele tinha. Ele conhecia profundamente o seu mestre, e ali ele vê, não, ninguém roubou o corpo dele, ele ressuscitou, sem antes ver o Senhor, sem antes ver Cristo. Não tem relato de aparição, por exemplo, para Nossa Senhora. Ela não tem relato nenhum de que Cristo tenha aparecido para ela. Mas, sem dúvida alguma, não haveria necessidade dela vê-lo, dele aparecer para ela, para dizer a ela que havia ressuscitado. Porque o que esse texto nos indica, que os puros de coração veem a Deus. O que está lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão. Aqui, João, puro, naquela cena ali que aparentemente era um roubo. Ele não vê o roubo, ele vê a verdade que está por detrás daquilo. Devido ao seu profundo conhecimento, devido à sua profunda sensibilidade, devido ao seu amor. Quem viu dá testemunho. Se hoje nós temos a clareza, a certeza de que Cristo é Deus, nós devemos isso a João, que deixou claro para nós a natureza divina de Cristo. Hoje nós podemos
colocar, depositar a nossa confiança toda em Cristo, segui-lo cegamente, é muito isso, graças a São João. Porque a gente sabe que não colocamos a esperança num homem qualquer, num homem simples, mas colocamos a nossa confiança no próprio Deus. Tudo aquilo que ele diz tem um peso constitutivo, porque é Deus. Se ele diz algo, aquilo ali é a verdade mais pura. Se ele diz que é amigo nosso, ele é amigo nosso. Se ele disse que ele se fará pão para ser distribuído a nós, ele se fará pão para ser distribuído a nós. Quando ele olha lá para o vinho e diz, isso é meu corpo, isso é meu sangue, aquilo é o sangue dele. Porque, sendo Deus, a sua palavra é constitutiva, ela é verdadeiramente performática. O que é isso? Cristo fala e a sua fala torna-se obrigatoriamente realidade. Ela se realiza, ela se torna algo fora dele. Ela se torna alguma coisa. Ele é a palavra de Deus que é a palavra criadora. Por isso, nós hoje podemos confiar cegamente naquilo que ele disse, naquilo que ele fez, na pessoa dele, porque esses homens, os evangelistas, os apóstolos, nos trouxeram isso. E João, de modo mais profundo, João, de modo mais claro, ele é como se ele fechasse a porta, não é? De fato, é ele que fecha, ele é o último que escreve qualquer coisa no Novo Testamento. Apocalipse fechou a revelação. João, ele vem para selar e para marcar, não é? Colocar uma pedra sobre tudo aquilo que Cristo havia dito, com a autenticação, né, de que ele viu e porque vê, dá testemunho. João não foi mártir, não foi, mas ele foi confessor, porque ele foi torturado, foi colocado, jogado numa bacia, num tanque lá com azeite fervente. Não morreu por um milagre, mas era para ter morrido. Mas morto ou não, ele sofreu. O seu sangue foi derramado, sim, por causa do nome de nosso Jesus Cristo, mas por benevolência, dizem alguns até que ele era a previdência de Nossa Senhora, né? Que foi o que ficou encarregado de cuidar da Mãe de Deus, e como prêmio ele ganha uma vida longa e escapa das garras do martírio. Dizem alguns autores muito piedosos. Mas, de qualquer maneira, nós somos confirmados, sim, nesse homem que não só disse sobre Cristo, não só falou, não só jogou saliva fora, mas ele transformou em obra, em ato, tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele amava. Ele seguiu verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo, imitou sim a nosso Senhor Jesus Cristo, e no fim da sua vida pôde, por meio de seu sangue, selar, carimbar isso que ele estava dizendo como sendo verdade. Que ele, né, na sua pureza, no seu grande amor por Cristo, possa nos inspirar nessa Eucaristia a mergulhar, a querer e desejar estar reclinado no coração do Cristo, a mergulhar no seu grande mistério. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.